Olá, hoje mais um Mesa Podcast, falando diretamente para os diretores, para os associados, conveniados da ACE e pessoas que se interessam por empreendedorismo, negócios, investimentos. Hoje nós vamos falar sobre a inserção de jovens no mercado de trabalho. Está aqui conosco a nossa convidada de hoje, é a Daniela Sandrini Martos. Ela é supervisora regional do CIEE, São José do Rio Preto, com formação em administração de empresas e especialização em política pública pela FAEP e FAMERP, ambas de São José do Rio Preto. Sim. Há 21 anos, ela é atuante na geração de oportunidades de vagas e inserção de pessoas no mundo do trabalho, de diferentes segmentos de mercado, através do programa de estágio e programa aprendiz. E mãe pet. Eu fiquei surpreso, falei, o que é mãe pet? Claro que pet remete a cachorro, né? Então você adotou a Lua e a Lora. Exato, Marcos. Bom dia. Bom dia. É um prazer estar presente. Mãe de pet, né? A gente só fala em filhos como um todo, por que não, né? E é um mercado tão vasto hoje também. E faz o que quer de nós, né? Impressionante, sem dúvida nenhuma. Bom, para esclarecer até melhor, para ilustrar melhor a nossa entrevista, o nosso bate-papo aqui no Mesa Podcast, Marcos, o Centro de Integração Empresa-Escola, que é o CIEE, é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos e de fins não econômicos, reconhecida como entidade de assistência social e que, por meio de diversos programas, dentre eles o de aprendizagem, que acho que é o mais procurado, né? E também o estágio de estudantes, possibilita aos adolescentes e jovens uma formação integral, ingressando-os ao mundo do trabalho. E eu convido agora o Marcos Escobar, presidente da ACE, para que ele dê as boas-vindas e para que a gente comece também essa entrevista. Bom dia, Daniela. Bom dia, a Dani, Marcos, né, Dani? A Dani do CIE, né? Já estamos pegando intimidade, verdade, né, Dani? Verdade, Quase verdade. 2 anos juntos, né? Verdade. Parceria. Pois é. Bom, agradecer a Dani, Prazer dentro do Mesa Podcast. Na verdade, a gente fala de inovação, de empreendedorismo, mas a gente não tem a mão de obra, né? Não tem um aluno, não tem um estudante bem treinado, bem qualificado. As empresas também não funcionam, né? Acho que ela vai, inclusive, entrar no detalhe, tem algum programa também na área do comércio, né? Que a associação está trazendo um convênio aí, junto com o CIE. E a ideia, então, é fomentar, né, esse tipo de integração, né? Como o próprio nome diz, centro de integração entre a empresa, o estudante, e a associação está de portas abertas aí. A gente sabe ainda, viu, Dan, que tem muitas empresas que não contratam estagiário, é impressionante. Eu tenho visitado ainda bastante empresa que não... Falou, olha, experimenta, vê como é bom, como que facilita, tudo. Por que será? Por medo, por cultural, receio de algum... Acho, depende muito, né? Você é uma instituição aí com 58 anos de mercado. Então, 58 anos, né? Então... É reconhecida nacionalmente pelo trabalho que desenvolve. Nosso super trabalho sério, né? é a inclusão no mercado de trabalho, né, desses jovens. A partir de que idade? Pela idade, tem que ter no mínimo 16 anos a nível de estágio, né? E o programa Aprendiz a partir de 14 anos até os 24 incompletos. Mas, no modo geral, o programa de estágio, o programa Aprendiz, ele é uma ferramenta de recursos humanos para esse empresário, né? Só que ele é uma ferramenta, Marcos, de aprendizado. É o primeiro emprego, muitas vezes, é a primeira oportunidade. E nem todos os segmentos, nem todas as empresas estão abertas a essa possibilidade. É uma mudança cultural, sem dúvida nenhuma. Muito já se foi feito nesses 58 anos, em especial em Catanduva há 11 anos, em parceria direta com a Associação Comercial de vocês. Então, imagine que durante esses 11 anos, nós trabalhamos com uma média de 500 a 600 jovens colocados anualmente, né? Então, é um número expressivo. E de mudança de vida, principalmente, para essa geração que está chegando e que hoje, sem dúvida nenhuma, já estão em colocações muito, muito maiores. Mas, em contrapartida, é importante convocar esse empresariado, né, para que abra as portas da sua empresa para essa nova geração que está chegando, de forma que a gente possa moldar, treinar. Nós estamos falando de mais de 20 milhões de desempregados no nosso país, em especial essa faixa etária, menores, né,
com o seu arco de 16 anos adiante, o maior índice de desemprego são entre eles pela oportunidade, Sim. pela ausência da experiência, mas cheio de criatividade, cheio de possibilidades. Energia, né? Exato. E assim como nós, né? Como um dia tivemos a primeira oportunidade, eu falo que tem uma frase da Cláudia Raia que eu guardo ela comigo sempre. Ela diz que você pode ter talento, você pode ter oportunidade, mas que você tem que ter alguém que possa te auxiliar, que possa te conduzir por esse caminho. Então, o nosso trabalho é esse, é convocar esse empresariado para que abra essas portas de diferentes segmentos. A nossa grande vantagem aqui no Alto Noroeste é a diversidade de negócios, seja uma área administrativa, financeira, comercial, um telemarketing, uma área agrícola, enfim, todas as áreas. E tem uma geração chegando aí enorme, aguardando possibilidades. Eu posso falar, antes, Dani, é só para lembrar até as pessoas, as empresas, os interessados em procurar os menores aprendizes. O CIEE está aqui na ACE, no andar térreo, né? E qual é o outro tipo de contato facilmente para que essas pessoas possam entrar em contato? Isso é muito importante, né? Tanto a empresa, tanto o empresário quanto o próprio candidato, ele pode se direcionar, entrar em contato conosco aqui junto à ACE, mas ele pode acessar o nosso site, que é o www.ciee.org.br. Né? Lá também tem os nossos contatos. Vamos até essa empresa, prestamos toda a consultoria de orientação. O CIE é uma empresa que preza muito pela legalidade contratual, porque o estágio não é só a oportunidade de ambas as partes, mas em especial a legalidade, a segurança jurídica para ambas as partes. Então esse empresário vai estar amparado legalmente nessa contratação por um custo efetivo dentro do mercado, de uma condição financeira, para treinar e moldar com qualidade. Que bom. Então, inclusive, ontem eu estava um empresário, né? Um grande empresário aqui, que eu não vou citar o nome, mas falando, por exemplo, da época, a gente estava comentando, né? Eu comecei a trabalhar, na verdade, oficialmente com 15 anos, né? Podia, na época, fazer o registro. Agradecer ao Grupo Nardini, inclusive foi o primeiro trabalho office boy na época, né? Olha. Mas eu morava em usina, comecei a cortar cana, acho que com 9 anos. Enfim, aí ele falou, pô, mas por que não pode trabalhar, né? Mas assim, o programa Jovem Aprendiz, na verdade, dá essa possibilidade, né? Sim. A partir dos 16 anos. Que eu falo, às vezes a empresa não... porque eu não sei, né? Não, essa comunicação, ela precisa melhorar, porque... Ele pode contratar o jovem aprendiz, né? A lei da aprendizagem, Marcos, ela mudou muito nesses últimos praticamente quase 20 anos, né? Lei do primeiro emprego, guarda-mirim, adolescente aprendiz, menor aprendiz, é tudo a mesma coisa. A lei veio sendo incrementada até que chegou no formato de necessidade de mercado hoje. E com isso ela traz toda uma pontuação que deve ser efetuada por ambas as partes, tanto por esse candidato quanto pela empresa. É óbvio que ele não pode desenvolver qualquer atividade. Hoje o programa de aprendizagem ele trabalha pelo regime seletista, com todas as garantias trabalhistas previstas em lei, porém ele também é capacitado, concomitante ao trabalho dele. O que isso quer dizer? 6 vezes no mês, em vez dele ir para a empresa trabalhar, ele vem para dentro do CIE ser capacitado na área que ele faz. Por exemplo, nós temos o arco administrativo, comércio varejo, mecanização agrícola, a área de campo agrícola também. Então, são nichos de mercados vastos que você pode treinar, moldar e futuramente pode aproveitar junto ao seu quadro. Sim. Eu vou fazer uma pergunta, já que nós estamos aqui num período de Natal e as contratações temporárias, elas crescem muito, né? As pessoas, o comércio, a indústria, enfim, podem contratar o menor aprendiz? Não só podem, como devem, né? Aí, né? Sem dúvida nenhuma. Bela oportunidade, e sem dúvida nenhuma, um momento muito propício para isso, principalmente o setor de comércio. Né? Você pode ter um estudante ali no seu atendimento, no seu setor de estoque, potencializando os contatos junto aos seus clientes para potencializar suas vendas. Então, são diferentes áreas aí que você pode trazer esse jovem para trabalhar. Então, inclusive, Dani, você está com aquele projeto ainda, parece que estava com uma tarifa, né, diferenciada para a área do comércio, que era um incentivo, inclusive, que você estava dando no pós-Covid, né? Marcos, acho que vale a pena você citar isso aí. É um projeto importantíssimo, viu? Muito bem lembrado. O CIE firmou uma parceria a nível Brasil. Devido ao Covid, né, nós trouxemos um novo programa que chama Jovem Talento. Esse programa ele é destinado aos alunos de ensino médio e técnico,
e a qual ele tem uma formação concomitante à área dele. Ou seja, ele vai trabalhar dentro da empresa como estagiário, ele vai atuar como estágio, na área a qual, né, essa empresa precisa, só que eu tenho alguns cursos específicos para a área de formação. Ou seja, se você contratar alguém hoje para o setor de comércio, ele vai receber uma capacitação teórica online, que pode ser acessada pelo aplicativo, meia hora, 40 minutos do dia dele no horário de trabalho, no horário de estágio, para ser treinado e moldado e melhorar essas potencialidades dele. Então, isso, de uma certa forma, a gente entende que melhora esse pessoal que está chegando, que a gente sabe que é uma nova geração, né? Muitos a gente comenta entre a gente ainda que, né, não é mais como antigamente, mas nenhum de nós somos. Sim, né? sim. Então, a própria economia não é mais a mesma. Exatamente. Mudou tudo, né? Então mudou tudo. É um novo mundo, adaptar, um novo né? formato, são novas pessoas. As pessoas são diferentes. São novos trabalhos que estão chegando. Nova tecnologia. E da mesma forma que nós não nos encaixamos mais em algumas funções que essa nova geração se encaixa. Então é uma tendência. Quanto custa, Dani, hoje um menor aprendiz para uma empresa? Bom, Um ele pode, também, o estagiário. Né? O jovem talento hoje, o que o cliente propriamente dito tem de custo efetivo, né, de investimento? Uma taxa administrativa de R$50, né? E para com o estudante, quem determina o valor de remuneração é ele. Não existe um valor mínimo ou máximo em MEI, porque o estágio não há vínculo trabalhista. Por isso, o intuito de treinar e moldar e ter a possibilidade de efetivá-lo mais tarde, né? Em contrapartida, o programa Aprendiz, ele é lei trabalhista. Ele tem assinatura em carteira. E eu tenho que seguir o que essa legislação determina. O que ela fala? Olha, eu vou pagar a hora trabalhada. O que é essa hora trabalhada? Pega o salário mínimo, tem uma conta que os contadores entendem muito mais do que eu, né? E que se chega lá no valor de R$5 a hora, que representa R$500 para 4 horas e R$750 para 6 horas. Mas nada impede desse empresário estabelecer uma remuneração maior. Esse é o custo efetivo. Existe ajuda, transporte? Sim, obrigatoriamente o transporte ele é obrigatório. E a questão de transporte, plano de saúde, enfim, é uma liberalidade, não uma obrigatoriedade. Uma cesta básica. Cada empresário. Mas dificilmente a empresa ela não destina também esses benefícios, porque ele se torna um braço a mais, né? Dessa empresa. E ele vai trabalhar, ele vai atuar como qualquer outro alimento. E ele quer também motivar, né? Sem dúvida. Se for um bom funcionário, né? Sim. Então aí a ideia é que ele realmente absorva, né? Exato. E é muito comum, às vezes, você pegar uma empresa hoje que dá a oportunidade e falar, Daniela, olha, eu vou estabelecer a remuneração e o transporte. E à medida que ele vai evoluindo, esses benefícios vão chegando, né? Até que vem em encontro a isso, para que essas possibilidades realmente possam ser valorizadas. E você conhece algum caso de um menor aprendiz que começou naquela empresa, em uma empresa, e que hoje ele é diretor, digamos? Olha, Marcos, eu não preciso ir muito longe, tá? Vocês estão diante de uma. Eu comecei no CIE há 21 anos atrás. Olha só. Né? Por baixo mesmo, como qualquer um, né? A gente iniciei a minha carreira ali dentro, embora eu comecei a trabalhar muito cedo com a família, enfim, vem de uma origem muito simples. Fui para Rio Preto com 17 anos de idade, fazer faculdade. Tinha que vender até o Vale Transporte para pagar, a verdade é essa. Igual, viu? Exato, né? Eu falo que todo Essa mundo... história, ela é bastante comum. Exato, né? Todo mundo tem uma história triste, né? Então difícil, faz parte. Mas são esses modelos de vida, né? Que realmente nos traz para grandes momentos. Hoje, graças a Deus, então você iniciou no próprio CIE. Exatamente. Eu iniciei no CIE há 21 anos atrás. E hoje é um belo testemunho. Hoje sou uma líder, né? Supervisora regional do CIE. E uma mulher, né? Que é um mercado que há 21 anos era cheio de preconceitos, né? Exatamente. Nós atendemos hoje 120 municípios. Puxa vida. Né? Temos um trabalho de quase 7 mil, se não fosse na pandemia, 7.500 estagiários ativos por toda a região. Então é um trabalho gigantesco de inserção. Área, qual que é a área que você atua? É Rio Preto? É a região noroeste ou não chega? Todo o Alto Noroeste, né? Eu tenho 200 quilômetros para cada raio, né? Nós vamos com limite ali até Pereira, Santa Fé. Certo. É uma área grande, hein? A área enorme. Vamos até Barretos, que ali já entra a regional de Ribeirão Preto. Então a gente anda bastante. São mais de 120 municípios, Marcos.
Então é um resultado muito expressivo. Tá bom. Só para reforçar, né, que o CIE tem um escritório, né, aqui dentro da cidade de Catanduva, que fica dentro da associação comercial. Exato. Os empresários aqui, os locais, né, só da indústria, como o comércio, como você falou. Eu vejo aqui o comércio usa... Eu particularmente, eu não conheço nenhum comerciante que contrata... Não lembro... Né? Que aqui em Catanduva eu não me lembro assim, quem que é um comerciante que tem usos estagiários, se você pudesse abrir, mas que ainda é muito pouco usado, né? Os comerciantes usam, as empresas, as indústrias usam mais, né? Sim. Que é uma forma até de incentivar, né? Mas estamos aqui, temos um escritório aqui, né? Sim. Tem uma pessoa que fica aqui direto aqui para atendimento. O que é mais importante colocar, Marcos, é assim, juntando forças que a gente faz realmente um resultado mais expressivo, né? Uhum. O nosso segmento é geração de oportunidade para o próprio município. Então, não é só esse empresário como benefício próprio, mas esse empresário ele está fazendo um papel social muito importante. A contribuição dele direta na contratação desses jovens é muito expressiva. Dentro de Catanduva, eu tenho diversos segmentos contratantes. Né? Se eu citar um aqui, eu vou ser desonesta com os demais. Seja uma área... como eu falei, agrícola, seja uma área financeira, sim, Tribunal de Justiça... a indústria e a agropecuária eu vejo bastante. No comércio que eu não... Mas que bom que está usando. Sem dúvida, mas é importante que o comércio também tenha, né, essa possibilidade, essa abertura. Né? São jovens que podem ser contratados em diferentes segmentos dentro da área deles e pode ser um braço a mais. Além de ser uma necessidade de começar cada vez mais cedo aí, né? Legal. E financeiramente bastante viável, isso que é importante colocar. Sim. Você treina e molda financeiramente dentro de um quadrante menor e gera oportunidade diretamente para você aproveitar esse público mais tarde. Fora, né, Dan, que não tem toda a questão da isenção dos encargos, né, toda essa burocracia que o CLT quando a gente usa, fala, né? Marcos, sobre a questão da legislação de estágio, existe aquele pré-conceito sobre, né, a questão, estagiário, escraviário, né, e aquelas informações antigas. Hoje, isso muito se mudou nesse cenário, né? Nós temos a preocupação com a área de trabalho, o que vai fazer, como, carga horária, existe um contrato. Treinamento, acompanhamento, exatamente, né? O supervisor de estágio relacionado à área dele. Então, existe toda uma complexidade que a legislação traz e que nós damos a garantia jurídica nesse tripé, digamos assim. Caso o empresário contrate um estagiário e, de repente, percebeu lá que não deu certo, não é muito o perfil daquela empresa. Acontece, é muito comum. E esse estudante, Marcos, ele pode fazer identificar... a substituição. Sim, como estudante pode chegar e falar, olha, não me adaptei, eu vou sair. E é bem rápido, né? Exato. É muito rápido. Existe essa flexibilidade de ambas as partes pela ausência do vínculo trabalhista. Eu tenho a liberalidade de pedir o desligamento, como você também falou, olha, não deu certo. Ambas as partes seguem as suas vidas. Eu sei, Marcos, assim, na minha trajetória de empresa, assim, eu sempre contratei muito estagiário, trainee. É muito bom, é só vantagem, né? É uma ferramenta. E a maioria você acaba contratando. Se você realmente der uma atenção, fizer um... Porque assim, os estagiários que já não se adequam ao perfil, rapidamente já troca, né? Sim. Agora quando já tem um perfil, você acaba ótimos, aproveitando, exato. Você absorve Porque mesmo. Porque veja, olha, você treinou e moldou. Vamos colocar um tempo médio de 1 a 2 anos. Não é interessante você voltar esse perfil para o mercado. O intuito é você permanecer com ele dentro da tua empresa e galgar novas oportunidades. E qual é o risco de uma empresa sofrer uma ação trabalhista? O risco dela está associado a ela não desenvolver atividades voltadas para a área que esse estudante está contratado e carga horária. São os dois principais temas de mercado hoje que poderia trazer algum eventual problema. Que sentido? Olha, você tem uma geração de um contrato de 6 horas e você criar um vínculo de 8 horas, por exemplo. Não pode. Não pode. Estágio é uma carga horária de 6 horas, totalizando 30 horas. Você contrata uma pessoa administrativa e coloca ele para descarregar um caminhão. Exato. Isso para que sobre tempo para ele poder continuar os seus estudos. Exato. O intuito é ele conciliar tanto a parte técnica de aprendizado quanto a questão pedagógica, né? É caminhar com os dois. E o mais interessante que o estágio, obrigatoriamente ele tem que estar estudando. Então, o número de evasão escolar é muito grande. Então, veja que realmente a gente trabalha em várias pontas como um todo.
Né? Então, basicamente, é a questão da carga horária e o desvio de função. E a questão de desvio de função. São temas aí que nós ainda trabalhamos em mercado, né, com muita atenção. Mas para isso existe relatório de estágio. Mas diminuiu muito isso, né? Não, é muito... no estado de São Paulo hoje está mais organizado. Olha, Marcos, né? no modo geral, é muito raro. As empresas não querem mais correr muito isso. É muito problema. Empresário e outra, a internet hoje ela traz todo o conhecimento de legislação, todo o conhecimento. Hoje não compensa. Entendeu? Então hoje muito raro. Se a pessoa é boa, mas depois eles acabam contratando, é muito mais vantajoso, né? É uma ferramenta de recursos humanos, isso que é importante. Treinou, moldou? Traz para cá. Sim. Porque treinar e moldar hoje no nosso mercado é muito caro. É difícil, né? Vocês como empresários sabem disso até melhor do que eu. Ô Marcos, você tem aí uma relação, né? Então, seria legal, Daniel, das várias atividades, porque dos vários programas eu particularmente, envolvidos. Eu também não conhecia todo, mas é muito vasto. Podemos ler aqui? Claro, Olha só, fica à vontade. A gente estava vendo aqui, tem uma lista, ó, o Jovem Aprendiz, que é bem conhecido. Olha que legal aqui, que a nossa região é muito forte no agronegócio, né? Tem um programa de aprendizes no agronegócio, o programa de estágio também, que é muito conhecido, né? O Jovem Talento também, que é bem conhecido. Aí tem uma biblioteca CIE, a biblioteca digital, a CIE Educação Integrativa, o CIE em Movimento, o CIE ON, o CIE Saber Virtual. Olha só, pessoal, o CIE Saber Virtual Pro, Clube CIE+, Expo CIE, o Espaço da Cidadania, o Espaço dos Autores, Festival CIE da Diversidade, o Futuro do Mundo do Trabalho, Inclui CIE, Nossas Pesquisas, enfim, olha, diversos aí, né, Marco Antônio? Oficinas de criatividades, Prêmio CIE Melhores Programas de Estágio, Processos Seletivos, Revista Jovem CIE, Revista do CIE Empresas, Somos CIE e o Teatro CIE. Então, eu fiquei bastante surpreendido. Se você puder comentar, Marcos, talvez, acho que os mais conhecidos, que é o Jovem Aprendiz, Programa de Estágio Jovem Talento, pelo menos é o que eu mais... Se tiver algum... principalmente na nossa... Você gostaria de... Principalmente na nossa região, quando a gente fala em estágio, né, a gente fala em CIE, ou quando se fala em CIE, se fala em estágio. Consequentemente, um programa aprendiz, mas o CIE tem aí uma carteira vasta de um portfólio de produtos que pode ser direcionados na área de treinamento, numa área de recrutamento e seleção com certas especificações mesmo, né? Acontece de uma determinada empresa precisar de um perfil X ou Y, você tem condições de fazer isso através do CIE One. O programa de aprendizagem na área de agronegócio para o nosso setor e na nossa região vem crescendo absurdamente. Foi algo que o CIE trouxe em primeira mão, né, e tem acontecido muito positivamente. A Expo, que acontece todos os anos, são vários cursos que o CIE tem totalmente gratuito, voltado para a área de mercado, a qual o estudante entra, ele pode fazer um curso de Excel, de Word, de Access, de PowerPoint, por exemplo, de forma totalmente gratuita, além de melhorar o perfil dele. E com isso o CIE também tem a orientação para os supervisores de estágio. São os treinamentos que a gente oferece para toda a equipe de orientação de estágio dentro das empresas. Então, é um portfólio vasto e eu costumo dizer que nós temos várias soluções para esse empresário. Em parceria com a associação. Quem paga a conta? Isso é, quem mantém o CIE? Quem mantém o CIE? Com todos esses cursos? Sim. O CIE é uma entidade filantrópica, Marcos. Então, assim, no modo geral, né, para que todos entendam, eu tenho lucro e esse lucro ele é revertido em projetos sociais. Eu sou uma filantropia, né? Eu não posso ter qualquer situação de lucro nesse sentido, né, privado. Então, automaticamente, quem mantém o CIE é o empresariado. À medida que ele contrata um serviço, existe uma taxa administrativa que eu chamo de contribuição institucional, por isso ser filantropia, e que mantém a estrutura toda do CIE e os diversos projetos sociais que o CIE tem a nível Brasil. Entre eles, como o Marcos colocou aqui, o Espaço Cidadania, que está espalhado sobre alguns municípios do Brasil, em especial aqui no estado de São Paulo também, que atende a população, em especial vulnerável. E quem faz a seleção para ter esse cadastro, essas pessoas, esses menores aprendizes à disposição do mercado? Eu sou da época que nós fazíamos manualmente, né? O candidato chegava na minha unidade, tinha uma ficha de praticamente quase 70 centímetros lá, que a gente fazia tudo manualmente. Hoje, com a internet, tudo mais fácil e prático. Esse candidato ele pode vir no meu escritório,
como ele pode, como esse cliente também. Ele acessa a internet, faz o cadastro online, todo o meu sistema ele é codificado. Então, eu abro essa oportunidade que você tem dentro da sua empresa, com as especificações que você precisa, que é codificada, e esse candidato. Meu sistema tria, eu recruto, seleciono e encaminho. Então, todo esse processo de triagem, seleção é feito por nós. Então, eu vou te mandar aquele candidato mais próximo para que ele seja empático com a sua vaga. Dentro da necessidade. Exatamente. Para que essa oportunidade realmente se conclua. Então, e é um trabalho totalmente gratuito. Pelo que a gente conversou e falou até agora, até aqui, né, Marcos? Tem tudo para, quer dizer, dá certo, né? Dá certo. Tem tudo para dar certo. É uma ferramenta muito simples, financeiramente viável. E muito necessária, que se torna um braço a mais hoje. Sem burocracia. É simples, né? Porque simples, é muito descomplicado. É mais difícil assim, selecionar o candidato, né? Que às vezes eles mandam 10 candidatos, você quer para um, ele já, né, você já faz uma pré-seleção. E de uma forma muito respeitosa, né? O meu produto é gente, né? Ele tem vontade própria, as pessoas têm que ter essa condição empática. E colocado esse menor no mercado de trabalho, foi contratado por uma empresa. O CIE, ele faz um acompanhamento? Sim, até na legislação está isso, né? Nós não podemos simplesmente vincular essa contratação e esquecer dele. Existe toda uma manutenção que tem que ser feita através de relatórios, se está desenvolvendo atividade, carga horária, programa aprendizagem, a frequência escolar, a frequência dentro de sala de aula da capacitação teórica, o desenvolvimento interno. Se está acontecendo alguma coisa errada lá, eles nos comunicam, a gente vem para cá, existe toda uma condição técnica para acompanhar. Então, o menor, o aprendiz, ir bem apenas no trabalho, ele tem que ir bem também na escola. Ele tem que estudar, e além de estudar lá no ensino médio ou no fundamental, por exemplo, ele tem que estudar dentro do CIE também, né? Porque a empresa ela está investindo financeiramente, está investindo alto, né? Para que esse perfil realmente possa atendê-la. Legal. Dan, me fala uma curiosidade agora que me parece. Quem que foi o precursor do CIE? Você sabe me dizer isso aí? Quantos anos? 50 aí? Estamos indo para 58 anos no ano agora de 2022. O CIE surgiu através de um grupo de estudantes com o propósito de inclusão de pessoas no mercado. Então, esses jovens se reuniram, né? O CIE tem um conselho administrativo, que já se passaram muitas pessoas. O precursor desse grande trabalho, sem dúvida nenhuma, é o Dr. Bertelli, Mirarelli, tem muita gente especial que nesses anos todos desenvolveram trabalhos incríveis. São Paulo. Na cidade de São Paulo? A nossa sede é São Paulo, né? E ela veio automaticamente se instalando pelo Brasil todo. Quantas pessoas a empresa pode, quantos menores a empresa pode contratar? Tem limite? Marcos, tem. Para o estágio, existe uma cota para o ensino médio. Tá? Essa cota é o quê? Olha, programa aprendiz existe uma cota de no mínimo 5, no máximo 15% do seu quadro de funcionários. Eu não posso, por exemplo, como empresa, falar, Daniela, é excelente para o meu negócio, eu vou ter 5 funcionários e 20 aprendizes. Existe uma cota de 5% que tem que ser cumprida. Já o programa de estágio... Até para não tirar vaga... Oportunidade, exatamente, porque financeiramente ele é mais viável, né? Então acaba descompensando. Agora, o programa de estágio, existe um limite somente para o ensino médio. Então, de 1 a 5 funcionários, eu posso ter de 1 a 3 eu posso ter de 3 a 6, automaticamente eu posso ter 2. Existe uma escala. Agora, nível técnico superior, eu posso ter o número que eu desejar dentro da minha empresa. E as condições de contratação são as mesmas? Independente do segmento, independente da área de trabalho. Que às vezes é muito estágio, obrigatoriamente ele tem que ter a bolsa auxílio dele, que é o salário, que é determinado pela empresa, né? E o vale transporte, que é obrigatório. Você tem uma ideia, eu trabalhei num grupo em Goiás que era em torno de 4 mil funcionários, quase chegava a 5 dentro da safra. Você põe 5%, são 200 mil. E olha, é importante ressaltar é muita gente. Que é obrigatório por lei. Então, né? A gente tinha muito. E a região nossa não tinha muita dificuldade, porque era uma região distante da capital, ali era na região de a questão São de logística Simão. pesa muito, né? Não tinha, né? Difícil achar a mão de obra mesmo. Já até a mão de obra qualificada é difícil, imagina 200, nós chegamos a ter acho que uns 200 e tantos menores aprendizes.
E você coloca uma porcentagem dessa que vai adentrar a empresa depois. Então você já teve o trabalho de treinar e moldar. Por isso que eu falo que a rotatividade, para você ter uma ideia, a gente tem alguns estudos que em torno de 64% a 68%, varia muito o ano, né? Esse público é reaproveitado dentro da empresa a nível seletista. Então é um número significativo de aproveitamento, né? Desse público, seja o ensino médio, seja o nível superior. Olha que interessante, porque a gente, acho que no começo tinha muita crítica, né, ao programa, quer dizer... Então, como tudo, Marcos. Eu sei, mas eu falo, se você está com uma absorção dessa, quer dizer que o programa ele é interessante. Exato, é assim, né? Então, às vezes é o mal que... local, né? Exato, às vezes é o mal que sobressai. De arrumar uma molecada mesmo. Era obrigatória, mas alguns setores e algumas regiões nossas realmente é uma realidade, né? Hoje a lei já contempla a aprendizagem EAD. Se nós falarmos em EAD, eu não vou nem muito longe, eu não vou nem jogar 20 anos, vou jogar 10. Se nós falarmos de EAD há 10 anos atrás, existia todo um preconceito sobre isso, e hoje não. Hoje a gente encontra até curso de direito EAD, pedagogia, vários cursos aí online. E o que precisa hoje é uma disciplina para você sentar né, e realmente aprender. Então, muito bom. Mas que bom que as coisas evoluem, né? Que bom que as coisas vão melhorando e a gente vai adequando. Porque a gente sempre quer ficar vendo sempre mas a gente sempre está evoluindo. O estágio também é uma evolução, né? Sem dúvida. Porque também quem foi estagiário, às vezes ele vira dono de empresa, ele fala, pô, que legal, né? Foi trainee. Ele encontra a área que ele quer trabalhar. Eu já fui estagiário também, né, na faculdade. Então você fala, pô, eu já fui estagiário, então a hora que você vai ser diretor, executivo de dono de empresa, você vai contratar. Exato. Então é um círculo que... É o primeiro de muitos, né? Então e a tendência acaba sempre... gerando oportunidades empreendedoras. Quantos estagiários no nosso dia a dia que a gente tem aí resultados incríveis sim. E encontramos no nosso dia a dia a pessoa fala, poxa, eu fui estagiário em X anos, trainee ou aprendiz em 1.800 e bolinha, enfim. E o cara às vezes está lá, que nem você, 20 anos, 30 anos, executivo das empresas. 21 anos aí trabalhando com esse empresariado aí para gerar oportunidade. Mas, Marcos, o que é importante colocar? Nós estamos dentro do município, né? Temos toda uma estrutura, somos parceiros da ACE. Então, tá aí. Tem que aproveitar. Né? Tem que abrir as portas, tem que realmente dar oportunidade para essa geração. Hoje você tem um cadastro para atender a demanda assim, em qualquer segmento? Tenho, Marcos. Eu tenho um banco de dados de diferentes áreas, desde um estudante de ensino médio a um estudante de engenharia, né, de publicidade, de marketing, administração, contábeis. Eu tenho um cadastro pronto, né, para recepcionar essas vagas, triar, selecionar e encaminhar para esse empresário fazer o processo de entrevista final. De uma forma muito simples. Como que vocês fazem a garimpagem, por exemplo? Qual é o foco de vocês? Onde vocês... Geralmente é você como empresário, como empresa, que vai me sinalizar a sua necessidade. Por exemplo, olha, eu preciso de um candidato para atuar numa área administrativa, ou ele vai atuar no setor comercial. E nós vamos trabalhar com muita sutileza aquele candidato que é mais empático, aquele candidato que tem uma comunicação maior, ou ele é mais introspectivo. Então, você tem muito cuidado nesse sentido de buscar realmente essa oportunidade dentro de alguns quesitos muito simples e que faz uma diferença enorme. Porque a gente trabalha com uma geração que às vezes você faz uma entrevista, 4, 5, fala, poxa, o que está acontecendo que não está dando certo? Primeiro que você começa a melhorar as técnicas de entrevista, de processo seletivo. Isso é muito bom. Não importa quantos você faça. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a questão da empregabilidade como um todo, ela causa, né, uma introspecção. Fala, poxa, eu não estou trabalhando, isso atinge a família. Enfim, quantos jovens hoje, seja ensino médio, superior, mantém uma casa, porque o pai está desempregado, a mãe ou coisa parecida. Então, ele faz a formação de renda
dentro do celular. Seja para pagar uma internet, seja para pagar alguma coisa. Ou até mesmo para pôr comida em cima da mesa. Então, realmente, é uma gama de possibilidades. Eu tenho um banco de dados pronto para atender essa empresa. Interessante, né, que você tem os vários convênios também com as universidades, as escolas técnicas. Né? Da mesma forma. Ela tem um convênio bastante. Da mesma forma que nós temos o contrato, né, o convênio, conforme a gente chama, que mudou esse termo recentemente. Da mesma forma que eu tenho convênio com a empresa, eu tenho a parceria com as entidades estudantis, de ensino médio, técnico e nível superior. A própria lei sinaliza isso, né? Eu tenho que ter essa parceria de ambas as partes. A entidade estudantil é soberana, só faz estágio quem realmente está regularmente matriculado, frequentando. E se a entidade estudantil não assinar, automaticamente ele não será contratado. Então, existe uma relação muito sólida nessa contratação e de garantia jurídica para esse empresário, de forma que ele possa realmente utilizar essa ferramenta e não ter problema com essa ferramenta. E a porcentagem que você tem, por exemplo, o menor aprendiz e que ele acaba sendo efetivado naquele seu primeiro emprego, é grande, é significativo? O programa Aprendiz, ele não chega aos 68%, mas ele está muito próximo disso. Né? Porque o programa Aprendiz, a vantagem dele, além dele trabalhar tecnicamente em uma determinada área, ele está sendo capacitado concomitante a ela. Então, ele melhora muito o perfil. Quantos exemplos a gente tem dentro de sala de aula, que a gente fala, né, na capacitação, de um determinado jovem que chega assim, né, totalmente inerte, e com o tempo vai amadurecendo, vai melhorando a entrega, e a hora que você vê, já está dentro da empresa. Você disse no começo da entrevista que a carga horária são 6 horas, né? São 6 horas. 6 horas. O comerciante, a empresa que vai contratar o menor aprendiz, pode dividir essas 6 horas, 3 horas período matinal e 3 horas período... O programa de estágio, sim, Marcos, possibilita. O programa Aprendiz, não. A lei não me permite isso, porque senão caracteriza hora extra. Então, eu posso ter 4 ou 6 horas. Então, são 4 horas corridas ou 6 horas corridas. Pela legislação, não. Eu tenho que ir corrido mesmo. O que acontece muitas vezes eu tenho um fluxo de trabalho maior, um exemplo clássico aqui, das 10 às 5. Automaticamente eu vou direcionar essa pessoa dentro da minha necessidade. Eu não preciso começar das 8 horas e termino às 2 ou coisa parecida, né? Então eu vou trabalhar de acordo com a minha necessidade interna. O programa Aprendiz, ele não é um cumprimento de cota. Ele é um braço a mais dentro da tua empresa. Então você tem que utilizar isso e que se torne financeiramente viável para o seu negócio também. E dá oportunidade, poxa, de aprendizado, tá aí. Muito bom. Nós já fomos um dia, então, quem não, né? Pois é. Quem não foi um dia? Quem nunca teve os primeiros passos aí do trabalho? A gente só não pode esquecer disso. Você dá uma oportunidade, não é a primeira, né? Sem dúvida. Que é a reclamação que os estudantes têm hoje, né? Mas precisa fazer essa integração, né? O empresário reclama, o estudante reclama, mas precisa ter alguém aí que vai fazendo essa conexão, né? E outra coisa, né? Eu acho que é uma contratação que o empresário pode fazer de maneira tranquila, porque tem referência, né? Exato. A procedência. Exato. A legalidade... Porque normalmente a empresa vai contratar alguém e sempre pergunta, vai buscar referências no mercado, né? A maior referência que o CIE, acho que sem dúvida. Graças a Deus, aí, nesses 50 e poucos anos aí, o trabalho é realmente muito bem elaborado, muito bem feito. E o próprio empresário, né? Nós não fazemos isso sozinhos. O empresário, ele abre a oportunidade. Então, se não fosse através dele, se não fosse através das parcerias que nós temos, da divulgação, através de mídias, isso não seria possível. Dan, e aquele menor aprendiz, o estagiário que está na fila de espera, você percebe que a ansiedade dele por colocação no mercado é grande? Sim. O que acontece hoje? Eu falo que a primeira... O primeiro item, né, desse candidato, além da necessidade, né, é a questão da boa comunicação. Né? Nesse momento que ele chega para nós com o desejo de vir para o mercado de trabalho, como eu recebi um candidato agora pela manhã, o nosso trabalho também é a orientação, né? Tentar dar uma certa estabilidade para ele, para que ele possa fazer um bom processo seletivo, porque às vezes esse candidato chega no processo seletivo e nós temos que ser gestores nesse sentido, de deixá-lo à vontade. Talvez ele nunca participou de uma entrevista, né? Talvez é impressionante, Marcos, você pega um candidato e fala assim, olha, você já trabalhou? Não.
Aí você pergunta para ele assim, ó, você já fez algum bico? Ele falou, nossa, um monte. Eu falo, mas como é que pode, né? Trabalho, né? Exatamente. Então, assim, às vezes você tem que ter o critério de cuidado quando você vai fazer um processo seletivo, ter a sensibilidade de gestor, de pegar aquele momento, né? Deixar a sua agenda aqui em segundo plano ou conduzir uma agenda de segundo plano para que você possa pegar a essência desse candidato. Às vezes o que ele precisa, ele trabalhou num lanchinho lá durante tanto tempo. E você não vai saber disso se você não cutucar, né? Se você não mexer um pouquinho mais nesse perfil. Então eu falo que de um modo geral, a gente sabe como é que está esse mercado aí, é muita ansiedade, é muita criatividade, só que nós temos que ter essa delicadeza, essa sensibilidade de pegar essa energia toda que está aí, como você colocou, e canalizar, e orientar. Isso dá trabalho. Talvez seja por isso, Marcos, que as empresas tendem a afastar um pouquinho, porque o movimento está tão grande, né? A velocidade das coisas é tão grande. Eu falo que você aprendeu PowerPoint hoje já é o... né? Exato, entendeu? Então, fala, mas eu aprendi ontem, já não é mais. É uma realidade. Então, como gestor, eu também gostaria de sensibilizar esses gestores, de ter esse cuidado. Porque a velocidade é muito grande, mas olha, o teu negócio. Você precisa de talentos. Né? De repente você pega alguém aí da área de superior ou ensino médio que vai potencializar uma carteira inativa tua e te vai gerar R$1 milhão, ou 100 mil, ou R$1.000 que você não contava hoje. Entendeu? Então é isso que nós precisamos. A empresa ela pode investir na capacitação dele? Sem dúvida. Além dos meus cursos totalmente gratuitos lá, que a empresa pode, né, puxar a orelha e falar, você vai fazer... eu também tenho lá um portfólio de conteúdo direcionado para cada segmento que ela pode optar e contratar também. Ou buscar no mercado também alguma coisa que atenda a necessidade dela. Você tem vários parceiros hoje, por exemplo, eu tenho a FIA, eu tenho a Trevisan, que são entidades fortíssimas a nível Brasil. Eu sou bastante favorável, sou fã desse utilizar o menor aprendiz, enfim, o estagiário. Eu já trabalhei em outra emissora de rádio, a gente utilizava muito isso. Hoje, atualmente, a gente ainda usa, porque a gente vê assim, que no mercado, principalmente do jornalismo, né? Sim. A pessoa que vem já dedicada a esse segmento, ela tem aquele foco, né, de permanecer e continuar. E a gente vê pessoas assim com muito talento, com muita habilidade. Eu, como diretor aqui de comunicação da ACE, eu vejo que os menores estagiários, os estagiários, eles são bastante habilitados, né? Sem dúvida. Então, o medo, sei lá, se tem que dar um retorno também, o empresário, o gestor, né? Mas eu ia falar isso, Marcos. Dedica tempo, gestão. A gestão tem que ter tempo. Não é culpa do estagiário. Que o pessoal o estagiário. Não verdade. É, né? Mas gestão. É realmente, olha, eu vou ter um plano de estágio dentro da minha empresa, quais são as funções que eu vou estabelecer? Né? Então, é como o Marcos colocou, não é culpa somente do estagiário. E a gestão? Como é que tá? Como é que tá a orientação? Gasta tempo, né? leva tempo. Tem que ter iniciativa. Mas peraí, gente, vamos lá. Iniciativa é uma coisa, mas senso de direcionamento dentro de uma empresa, seja qual ela for, do pequeno empresário ao macro, é a mesma. Né? O fundamento é se estruturar, se manter e gerar lucro. Então, eu posso dizer que eu fiquei assim, eu sou plenamente satisfeito com o resultado do estagiário. Costumo dizer que a voz do povo é a voz de Deus, Marco. Então. Isso aí. É verdade. Eu sou assim, fãzão de carteirinha. Não, mas sim, precisa. Porque às vezes você pega uma pessoa que já está no mercado, ou, né, entre aspas, profissional, Marcos, mas ele traz consigo, ele carrega vários vícios, né? E às vezes é uma função simples. Exatamente. Então, o menor aprendiz, eu acho que ele está mais assim, disposto, né? Aberto mesmo. Aberto a entender, né, a política da empresa. Exato. É essa a grande questão. Acho que talvez a gente está chegando no final, né, Mar? Quase. Já está quase uma hora falando. Uma curiosidade que eu tenho, você tem hoje mais o quê? Ofertas? Vamos dizer, ou você tem mais procura aí de... Olha... Eu tenho curiosidade, porque assim... Marcos, com pandemia ou sem pandemia, eu não sei se eu falo graças a Deus ou não, mas eu tenho mais oferta do que procura. Que bom. Uma coisa que nos preocupou Então temos que incentivar mais aí o empresário. Exato, mas agora, qual né? que é a nossa preocupação hoje? Evasão escolar.
A evasão escolar nesses quase 2 anos, praticamente 2 anos, vamos falar, né? Foi muito, muito grande. Então, consequentemente, esse público, ele não pode ser aproveitado por nós, porque ele... Perdeu o vínculo, exatamente. Consequentemente, ele vai para o mercado, né? E não volta a estudar. Então, nós acreditamos que 2022 vai ser um ano... né, de melhores condições. Precisamos retomar, né, as escolas. Eu estava conversando com o diretor do Instituto Federal aqui de Catanduva, uma excelente universidade, né? Sem dúvida. Ele falou que o ano que vem estão... Porque estava muito no final do ano, então não compensava voltar às aulas. Eu falei, tem que voltar, porque não pode, né? Tem que... A vacina, ela nos coloca numa situação mais favorável para uma retomada econômica. E a partir do momento que você tem uma retomada econômica, seja ela independente do cenário político que teremos para o ano de 2022, que é algo que também nos preocupa, essa retomada, ela existe, ela já está acontecendo. Isso sinaliza, por exemplo, eu estou com mais de 350 vagas abertas hoje, disponível para Rio Preto e região, também Catanduva. Esse candidato pode vir até nós, como essa empresa também gerar mais oportunidade, mas esse estudante precisa voltar. E a gente acredita que vai. Existe uma parceria do CIEE com as faculdades? Aqui todas. Falo de Catanduva, por exemplo, FATEC, IMES, todas Fundação elas. Padre Albino. Todas elas são parceiras do CIEE. ETEC, né? Instituto Federal. Seja as escolas de ensino médio, seja as escolas técnicas de Catanduva ou de nível superior, são conveniadas conosco, são parceiras. E, de repente, diante de uma necessidade, nesses anos todos de construção, nos recebem muito bem. Ligo lá e falo, olha, estamos com tal vaga, não temos candidato, enfim. A imprensa nos ajuda muito nesse sentido também, na divulgação. Por exemplo, o próprio site aqui da Associação Comercial, eu divulgo vagas nele. Então, o candidato, além do meu site, que ele pode consultar as vagas, ele acessa aqui o site de vocês, está lá todas as vagas. Ele mesmo já programa a entrevista dele através de WhatsApp, salas... De vídeo, enfim. Então é muito simples, muito tem que prático. Facilitar, né? Tem que facilitar essa comunicação aí. Sem dúvida. Que não é fácil, mas temos que... Tem muita ferramenta hoje. Pouquinho em pouquinho você tem que ir fazendo. Constrói tem que ir fazendo, né? Não pode trabalho, deixar de fazer. Marcos. Eu costumo dizer que são menos 250 colocados fora, entendeu? Sim. Isso que é importante. E também para a empresa, né? Eu percebo que encurta o caminho, né? Sim, às vezes, de sem usar outros dúvida. critérios, você procura o CIE. E outra, não há um custo efetivo para o material de seleção. É tão complexo hoje esse cuidado de triar, de técnico, entendeu? Leva tempo, né? E tempo é algo hoje muito precioso. Então, você encurta aí os caminhos, os processos e melhora a entrega, sem dúvida. Comércio, indústria, o agronegócio, que para nós, né, para o Marcos principalmente. Serviços, né? Serviço, prestação de serviço. Surpresa. Prestação de parte serviço. Tecnologia, o escritório de advocacia, às vezes uma clínica, né? Uma clínica médica, um dentista, um advogado. Um administrativo, um recepcionista. Todas as áreas. E o mais interessante. Né, reforçando, o CIE está aqui no andar térreo da ACE. Né? A própria ACE pode passar informações, no próprio site tem, né? A Dani acabou de dizer isso. E se for associado, financeiramente é mais viável ainda. Então, aí nós temos um convênio, né? Temos um convênio aqui com a entidade de vocês. Inclusive você está fazer uma propaganda agora da rodada de negócio nossa, né? Exato. Nós já estamos com 75 empresas. A gente vai ter a terceira aí, viu, Dani? Acho que é a primeira semana de dezembro, acho que é dia 7 ou dia 8 de dezembro. Faço questão de estar presente. E já tivemos alguns negócios que saíram, né? De primeira mão aqui. Dúvida. Então a ideia agora aqui é fomentar mesmo as empresas, os conveniados, né, para se conhecerem, porque hoje a dificuldade é as empresas se conhecerem, né? Sem dúvida. Saber que tem um CIE aqui, que você tem uma Unimed, que tem um plano de odontológico, tem um plano farmacêutico. Precisamos, né, todo mundo se conhecer. A hora que se conhece, as coisas fluem, né? As coisas fluem. Esse é o desafio nosso aqui da associação, mas estamos caminhando. Bom, entrevistamos hoje aqui a Daniela Sandrini Martos, né, supervisora do CIE. Eu acho que o assunto foi bastante importante, né, muito esclarecedor, e que, quem sabe agora, seja dado aí um pontapé para que a procura cresça, seja maior, porque a gente percebe que conversando, vendo todas essas ferramentas que estão aí à disposição, eu acho que só tem a crescer e a procura aumentar. Para nós é uma satisfação imensa estar com vocês, ser parceiros. Contem conosco sempre.
e vamos encurtar esses caminhos aí, que as coisas ficam mais simples para todos nós. Tá bom, Dani. Obrigada. Bom, agradecer em nome da ACE, né, o podcast mais uma semana, né? Mais um tema relevante, importante. E até semana que vem, né, mano? E em breve aí já vamos estar editando o podcast e para todo mundo estar assistindo aí, que vai ser bem bacana. E a você que acompanhou mais esse Mesa Podcast, nosso muito obrigado, um grande abraço e obrigado mesmo pela sua atenção. Um abraço a todos aí.